1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso de 1 a 10. Quem achou, posso ouvir amém? Amém. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Muito bem. A cidade de Tessalônica tinha mais de 200 mil habitantes, era uma cidade extremamente importante, uma cidade portuária, muito desenvolvida. Na época era um centro urbano muito próspero, e como todo centro urbano havia grandes problemáticas urbanas, pois haviam na cidade de Tessalônica pobres, ricos, escravos, comerciantes, marginalizados, imoralidade, promiscuidade, injustiça, desigualdade social, todas as características de um centro urbano desenvolvido. Muitas religiões influenciadas por aspectos egípcios, romanos, gregos, muitos ídolos, muitas divindades naquela época. Os cultos romanos à capital eram obrigatórios, e os judeus nessa época, eles gozavam de certo privilégio, certa liberdade lá na cidade. Em Tessalônica, Paulo, Silas e Timóteo estiveram presentes na cidade por alguns dias. Lá pregaram o evangelho, mas foram expulsos da cidade sob acusação de insurreição política. Tiveram que fugir, mas deixaram uma semente do evangelho naquela cidade cheia de complicações urbanas, e mesmo naquele meio completamente turbulento, a semente do evangelho brotou, cresceu, deu frutos, e a obra do Senhor prosperou ali naquela cidade. Isso porque o evangelho, a obra do Senhor, ninguém detém, não há como conter o poder da palavra de Deus. E mais tarde, então, Paulo envia Timóteo para a cidade, para que ele pudesse retornar com notícias acerca de como estava o evangelho lá, porque o temor de Paulo era que aquela semente ela fosse sufocada e morresse, e a palavra ali não prosperasse, exatamente em função de todas as questões que a cidade ela apresentava. Então, em torno do ano 50 depois de Cristo, Timóteo retorna com um relatório muito positivo, muito otimista para Paulo acerca dos irmãos lá na cidade de Tessalônica. Então Paulo escreveu esta carta para aqueles irmãos lá com alegria no coração e alívio por saber do posicionamento cristão
daqueles irmãos lá naquela cidade. E você imagina só, Paulo esteve lá alguns dias, pregou o evangelho, foi embora, nunca mais voltou. Aquela semente floresceu naquele contexto urbano, completamente turbulento, como os nossos dias, se comparado àquela época. E mesmo assim, aqueles irmãos, eles perseveraram naquele ensinamento de Paulo, muito embora pouco, mas o suficiente para transformar suas vidas. E agora Paulo então escreve esta carta para orientá-los, incentivá-los, motivá-los com muita alegria, por saber que eles estavam perseverantes, mesmo no meio de elementos que visavam destruir os cristãos. Hoje em dia nós não temos uma perseguição explícita, direta, em nosso país, para destruir os cristãos, mas temos fatores com o mesmo objetivo de não nos destruir, mas nos anular como cristãos neste mundo. E vou destacar alguns, e essa palavra ela vai caminhar nessa direção de incentivo e motivação para sermos cristãos relevantes. É óbvio e natural que nós tenhamos muitas necessidades, e a nossa cultura brasileira, ela é recheada de uma perspectiva, de uma expectativa, de que quando a gente vem para a igreja, para a casa de Deus, em função das nossas tensões e problemas, a gente chega aqui com uma expectativa muito grande de receber uma palavra de Deus para o nosso coração, que nos motive, que nos direcione, que fale sobre solução para os nossos problemas, que nos dê alívio para as nossas tensões, porque você está pensando na segunda-feira, na terça, na quarta, você está pensando no que virá. Dificilmente a gente entra pela porta da igreja pensando na segunda-feira que tivemos, na terça-feira, na quarta, na semana que se passou, onde você teve problemas. Sim, você teve problemas, mas a mão de Deus esteve cuidando da sua vida, e o essencial para a sua sobrevivência com dignidade, Deus te deu durante toda essa semana toda. Deus te deu. E eu pergunto para vocês aqui agora, quem esta semana orou a Deus para que continuasse enxergando? Levanta a mão, na boa. Quem orou e pediu a Deus para continuar enxergando? Quem orou a Deus e pediu para que o seu rim continuasse funcionando essa semana? Levanta a mão. Quem orou e pediu a Deus isso? Quem orou e pediu a Deus para que a sua mão continuasse funcionando? Quem orou e pediu a Deus isso? Amém. Uma irmã orou, pediu a Deus isso. Impressionante alguém orar por isso, mas uma pessoa orou. Sabe o que isso significa? Que Deus cuidou de nós, tendo nós pedido ou não. Deus manteve o seu coração batendo, sua audição funcionando, suas pernas funcionando, a sua coluna equilibrada. Deus cuidou de você o tempo todo. Então o que nós precisamos é nos despir desse sentimento mendicante do brasileiro, onde a gente só se aproxima de Deus com necessidades expressas, só para pedir solução, cura, enfim, pede a Deus para emagrecer, pede a Deus para ganhar dinheiro, pede a Deus, já está pedindo para o 2018, só pedir, a gente só pede a Deus. Deus cuida de nós, porque Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu fazer isso. Não é porque somos bons, não é porque oramos, vimos na igreja ou dizimamos, não é por nada disso. Se você parar de fazer isso, Deus vai continuar fazendo por você, porque quem eu sou não muda a natureza de Deus.